Fala galera, tudo tranquilo? Pessoal, a Copa começou, estamos aí tendo o primeiro jogo de abertura, Catar e Equador, mas ainda dá tempo da gente fazer o último vídeo aqui que faltava das seleções da Copa. E conforme foi a seleção da Sérvia, hoje eu vou fazer uma análise da seleção da Dinamarca, que junto com a Sérvia são duas seleções que eu vejo muito potencial em surpreender, né? Surpreender entre aspas, porque se a gente for ver, na Euro de 2021, a Dinamarca foi uma das melhores seleções da competição. E é uma seleção que tem um modelo de jogo bem desenvolvido, algumas variações táticas interessantes e bons nomes em todos os setores do campo. Certo? Então vamos lá. Seleção comandada pelo Casper Hjulmand. E o time joga basicamente no 1-3-4-2-1, que tem uma variação ali interessante, mas já já a gente chega nesse ponto. Então vamos jogador por jogador aqui. No gol, uma referência da equipe, Schmeichel gravou seu nome na história do Leicester, campeão inglês, um titular aqui, um pilar, nenhuma dúvida quanto a isso no gol. À frente dele, a linha de três zagueiros, Vestergaard perdeu espaço, tanto que nem foi chamado, e justamente por conta da aparição, da revelação e das boas atuações e consolidação do Joachim Andersen, o zagueiro pela direita nesse trio de zaga. Muito bom jogador, muita capacidade de conduzir, de condução de bola, ser opção também quando o time tem a bola pelo lado direito da defesa. No centro do trio temos o Kjaer, zagueiro do Milan, muito forte fisicamente. Se chegar bem à Copa, com certeza vai fazer com que a equipe atue com essa linha de três zagueiros. Aí vamos ver, dependendo das condições que chegar à Copa. Certo, pessoal? Pelo lado esquerdo desse trio de defesa, temos o Christensen, que foi campeão europeu da Champions League pelo Chelsea. Hoje está no Barcelona, também muita capacidade técnica quando o time tem a bola também, um zagueiro muito confortável com a bola no pé e responsável por uma variação tática muito interessante que a equipe pode fazer, que a gente já vai falar mais pra frente, certo? À frente dos três zagueiros, uma linha de quatro aí, dois jogadores, dois alas e dois volantes. Na ala direita, Daniel Vaz, que é um meia de origem, então a gente vai ver que muitas vezes quando a equipe tem a bola ele não ataca tanto pro fundo, ele pode ficar mais posicional aqui, ou então atacar por dentro também, sendo mais um jogador para ajudar a circular a bola, certo? A dupla de volantes são Delaney e Højbjerg. Højbjerg é um leão, um jogador dois jogadores, né, com muita capacidade física, mas principalmente Højbjerg. Dois jogadores com muita capacidade de pressionar, de ganhar bolas, de fazer interceptações. E o Højbjerg normalmente é o responsável também por ajudar a circular a bola. Um pilar do Tottenham, se transformou, né, em um pilar do Tottenham. E é um pilar dessa seleção também, acompanhado aí pelo Delaney, certo? Na ala esquerda, pessoal, um dos melhores jogadores da Dinamarca, o Meili, da Atalanta. Ainda não conseguiu dar o passo além de subir de patamar e inclusive ser contratado para uma equipe de um nível até maior que o da Atalanta. Mas é um jogador muito influente na forma com que a equipe, com que a seleção atua. Porque ele pode ser tanto o ala que ataca o fundo com muita força. Ele é um jogador destro, né, jogando na ala esquerda, mas ele consegue atacar o fundo com muita qualidade. Ou então, justamente por ter essa capacidade de ser um jogador destro jogando na área esquerda, ele pode atacar por dentro, né? Então a gente vai ver essas variações aí. O Meili é um jogador muito importante para a gente ficar de olho aí nessa seleção da Dinamarca. À frente dos quatro jogadores aqui de meio campo, a gente vai ter dois meias. Nessa formação aqui, um meia mesmo, que é o Christensen, que é o Eriksen do Manchester United. Um jogador que sofreu aí na última Euro, não pôde jogar, mas deu a volta por cima. Hoje já é um dos titulares do Manchester United, inclusive fazendo com que o Fred, jogador da seleção brasileira, tenha poucos minutos. O Eriksen é um jogador muito recurso técnico, um jogador muito criativo. Na parte de criatividade aí é o jogador, junto com o Meili, são os dois jogadores que mais podem desequilibrar para a seleção do Casper Hjulmand.
E ele pode jogar em diferentes funções. Nessa função aqui, ele vai ser mais um meia que vai se circular pelo campo, ajudar a circulação de bola. Às vezes até se posicionar como um 10 atrás do centroavante. Enfim, tem muita liberdade nessa função aqui, o Eriksen. E do lado dele, né, nessa função aqui de meia barra atacante, temos o Skov Olsen. André Skov Olsen. Skov Olsen do Clube Bruges, que vem fazendo uma ótima Champions League. E na seleção ele tem mais essa função de segundo atacante mesmo. Um jogador que ataca a linha de fundo ou pode entrar em diagonal, aproveitando a movimentação do centroavante. Enfim, um jogador que vem atuando muito bem com a camisa da seleção da Dinamarca. Na referência do ataque, a Dinamarca tem bons nomes. Tem Dolberg do Sevilha, tem o Josef Poulsen, que aqui eu coloquei como deve ser quem vai começar jogando pelos minutos aí que eu estudei para fazer essa análise. O titular deve ser o Josef Poulsen, mas a Dinamarca tem outros nomes. Josef Poulsen, jogador da RB Leipzig, consegue ter boa movimentação, mas também consegue sustentar uma bola longa, brigar no corpo com os zagueiros. Vamos ver aí, mas a Dinamarca tem bons nomes para esse comando de ataque, certo? Então, como a Dinamarca ataca, pessoal? A Dinamarca é um time que fica muito confortável com a bola no pé. Não é aquele time de retranca, ao contrário, é um time que adianta suas linhas quando tem a bola. Como eu falei, o meio ele pode tanto atacar por dentro como atacar por fora, abrindo o jogo. O Eriksen vai sempre ser o cara do desequilíbrio, da circulação de bola. Vai sempre ser o jogador do passe, jogador de jogar entre linhas, aparecer, dar opção de jogo. O Skov Olsen vai ser o cara que pode atacar tanto tanto a linha de fundo como atacar em diagonal. O Daniel Vaz, o ala pela direita, como eu falei, vai ser um jogador mais posicional, né? Até pela característica do jogador que tem à frente dele, que é o Skov Olsen, que é um jogador muito ofensivo. Os dois volantes são jogadores mais posicionais, né? São jogadores que ficam mais posicionados, mas que têm capacidade de infiltrar também, de aparecer, dar opção, gerar opção de passe na frente. Os zagueiros pelos lados também têm boa qualidade de condução de bola. O Joaquim Andersen pela direita e principalmente o Christensen pela esquerda. Então são jogadores que também dão opção de passe quando a Dinamarca tem a bola. Certo, pessoal? Na fase defensiva, a Dinamarca provavelmente vai se defender numa linha, se defender numa linha de 5, jogadores baixando aqui, né? Fazer uma linha de 5, fazer outra linha de 4 à frente, só deixando a referência na frente ali, o centroavante que foi escolhido. Nesse caso aqui, o Jurari Poulsen. Então a gente tem o time que defende num 5-4-1, certo? Mas pode também, é um time que fica confortável também se precisar subir suas linhas, agredir, marcar em cima, não deixar o adversário jogar, porque como eu falei, é um time que fica confortável quando tem a bola no pé. Então não estranhe também ver a Dinamarca pressionando, atacando em cima, mordendo a saída de bola dos adversários, porque essa é uma grande virtude da Dinamarca, ter essa capacidade de mescla entre poder jogar confortável com a bola e também jogar num bloco mais baixo, jogando em transição ofensiva rápida. Certo, pessoal? Uma variação tática muito interessante. Aliás, antes disso, outra opção, que é da gente chegar nessa parte da variação. Uma opção que pode deixar o time ainda mais criativo é a entrada do Damsgaard na equipe. Nesse caso, o Delaney sairia do time, certo? O Delaney iria aqui para o banco de reserva, e o Damsgaard entraria no time, e o Eriksen viraria mais um volante, né? Sairia da meia ali e viraria um volante junto com o Højbjerg. Então, nessa formação, o time ainda ficaria mais ofensivo. Por quê? Porque o Damsgaard quando ele entra, ele tem a função de abrir o campo pela esquerda. Então o time passaria a ter praticamente 2 pontas, né? 2 pontas, e isso evidenciaria, potencializaria ainda mais a característica do Meili de jogar em diagonal. Então a equipe ficaria com Meili e Eriksen próximos ali,
da faixa central do campo, que dá muita criatividade para a equipe, empurrando o Eriksen, né, com a entrada do Damsgaard, o Eriksen jogando mais atrás. Então, essa é uma formação bem ofensiva que a Dinamarca pode usar e é muito interessante. E como eu falei da variação tática, para quem gosta, como eu falei, para quem gosta de assistir jogos alternativos, vamos dizer assim, de seleções, e conseguir, tenta assistir o jogo da Euro entre Dinamarca e País de Gales. A Dinamarca mostrou uma variação muito interessante dessa formação com linha de 3 para uma variação com linha de 4 atrás. E foi uma variação muito sutil, muito simples, mas que deu um resultado enorme no jogo. Ó, então eu vou reposicionar o time aqui, certo? A gente vê que a Dinamarca jogou contra o País de Gales, só que na época não tinha o Eriksen, que ele tinha sofrido aquele problema de saúde. A Dinamarca estava jogando contra o País de Gales e estava sofrendo muito com jogadas entre linhas, circulação de jogadores entre linhas nesse espaço que tem entre os 3 zagueiros e os 4 jogadores no meio campo, principalmente jogadores do País de Gales que jogavam às costas dos 2 volantes, do Delaney, na época o Delaney e o Højbjerg. Então, qual a variação que a Dinamarca utiliza? Pode utilizar sem fazer nenhuma alteração na equipe, certo? A Dinamarca pode subir o Christensen, que é o zagueiro pela esquerda, desculpa, sobe, vira um volante e a Dinamarca passa a jogar com linha de 4. Os alas baixam, formam uma linha de 4 atrás, certo? Então a Dinamarca pode jogar muito bem num 4-3-3, né? Ou dependendo da posição do Eriksen, aí pode virar um 4-2-3-1, depende. Mas essa é uma variação muito interessante que a Dinamarca pode fazer, sem fazer nenhuma alteração no time, né? A subida de um zagueiro se desprendendo na linha de 5 aí atrás, virando mais um volante. O time, nesse caso, que é o jogo específico que eu citei, contra o País de Gales, a equipe se reestruturou, o Christensen, desculpe, passou a tomar conta aí desse setor entre linhas, vigiou mais, a Dinamarca cresceu no jogo, tomou conta da partida. Então essa é uma variação muito importante que a Dinamarca tem. Essa variação de jogar com linha de 3 para linha de 4, né? E trocando um jogador de posição. Não precisa fazer nenhuma alteração na equipe. Justamente o que eu falei, isso é uma das forças da seleção. A Dinamarca tem muita variação tática e, como eu disse aqui, muitos bons jogadores em todos os setores do campo. Então é uma seleção para a gente ficar de olho e uma seleção que pode surpreender e chegar longe aí nessa Copa do Mundo, dependendo dos chaveamentos. Pegar aí no mata-mata. Beleza, pessoal? Forte abraço para vocês. Espaço está aberto para interação. Até mais.